Olá, queridos. Voltando à programação normal, hoje eu vim falar sobre o vinho, porque esse é uma questão que muitos evangélicos, né, muitos cristãos têm, e eu gostaria de falar acerca do que a Bíblia diz, e não sobre acerca do que as religiões dizem, né, porque nós sabemos que tem religiões que proíbem terminantemente o uso da bebida alcoólica, né? Mas não tem base bíblica para tal proibição. O que eu vou explicar é o seguinte: os judeus eles não tinham uma alimentação muito variada, né? Então eles necessitavam das propriedades da uva, né? Só que a colheita não acontecia o ano inteiro, né? Então eles desenvolveram essa técnica, né, de fermentação para que eles tivessem o vinho durante todo o ano e como fonte de alimento, como fonte de nutrientes, né, para eles mesmos. E a própria Bíblia diz que Deus deu o vinho, né, como fonte de alegria e prazer. Ele, com moderação, ele faz bem para o homem, né? Existem passagens até que estimulam o uso do vinho por causa de algum tipo de enfermidade. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: toda vez que a Bíblia diz vinho, ela está falando de vinho, de suco de uva fermentado, né? Naturalmente fermentado. E quando ela quer falar de suco, ela fala de mosto, que é o sumo da fruta, né? Da uva. E durante toda a Bíblia, toda vez que você lê a palavra vinho, ela significa vinho mesmo. As pessoas bebiam, inclusive Jesus bebeu, junto com os discípulos, junto com, né? Ele foi chamado de beberrão e comilão, né? Pelos religiosos da época. Então, se você for chamado hoje em dia de beberrão, porque toma o seu cálicezinho de vinho, saiba que isso é religiosidade, que não tem nada a ver com o evangelho, tá? Se fosse pecado, o primeiro milagre de Jesus não teria sido ele transformar a água em vinho, né? E segundo o mestre Sala lá da festa, né, o vinho que Jesus produziu ali através da água era melhor ainda do que o vinho anterior, né? Então não é pecado não, amigos. Quando a Bíblia fala de descontrole, vício, né? Porque tudo que tira a nossa autonomia, ela se torna um vício e aí é prejudicial ao corpo, à alma e ao espírito. Entendeu? Então, quando ela fala de descontrole, ela vai falar de embriaguez, vai falar de glutonaria, vai falar de uma série de descontroles, mas a pessoa só atenta para aquilo ali, né, da embriaguez, que é um vício e que destrói realmente o homem, né? Mas por que não fala com o mesmo afinco sobre o comer demais, né? Sobre a prática de outras coisas que viciam, né? Não fala com tanta veemência, né? Isso é para vocês saberem que todos nós estamos no mesmo patamar, porque um se excede de um lado, outro se excede do outro. Eu tenho consciência dos meus excessos, né? E estamos todos justificados em Cristo, aqueles que creem, né? O que eu gostaria de dizer é que Jesus tomava vinho, tá? Pode chocar alguns aí, mas a verdade é essa. O único período que ele se absteve de tomar o vinho foi entre a última ceia e o sacrifício dele na cruz, porque naquele período ali, assim como o jejum purifica, assim como se abster de outras práticas purifica, ele não tomou do vinho e prometeu que só tomaria de novo quando ele estivesse lá no reino, né, de Deus. Então, foi o único período que Jesus não tomou vinho, foi esse período entre a ceia, onde ele serviu ali o cálice entre os discípulos,
e o sacrifício dele na cruz. Inclusive, ofereceram para ele vinho misturado com mirra, né, um pouco antes dele ser crucificado, porque essa fórmula, né, servia para anestesiar o corpo de quem ia sofrer a pena de morte. Mas ele recusou, ele não quis, porque ele estava se consagrando a Deus, né? E todo que se consagrava, no final eles sacrificavam em nome de Deus. E ele terminou essa consagração sacrificando a si mesmo para Deus, né, como oferta em nosso lugar. Então, amigos, na cultura, né, judaica, em outros países, o vinho acompanha a refeição, né? O que nós temos que tomar cuidado é para que nada tire o nosso controle. Por quê? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Nós podemos usufruir de tudo com moderação para que nada nos domine, né? Esse é o conselho de Paulo, esse é o conselho bíblico, tá? Beba com moderação.